Holy Spider, filme dinamarquês que esteve no Festival de Cannes no ano passado, já vai estar disponível, né, agora no dia 19 nos cinemas e na plataforma MUBI por volta do mês de março. Holy Spider é um filme dinamarquês e conta a história de uma jornalista que investiga o submundo da cidade do Irã, no qual há um surgimento de um serial killer. Garotas de programas, prostitutas são encontradas mortas e o responsável por isso liga para o jornal indicando a localização do corpo. Conforme essa jornalista vai começando a investigar esse caso, acaba descobrindo o cunho religioso por trás das ações desse homem. É um filme bem político, na verdade eu estou sacando um pouco mais sobre o Festival de Cannes. Muitos filmes políticos acabam passando na seleção oficial. Nós tivemos Bacurau estreando lá, Boy From Heaven, que eu já fiz a crítica, Holy Spider e diversos outros filmes acabam estreando lá. Muitos deles, vamos dizer, na sua maioria, acabam sendo mais políticos do que o normal, mas enfim, há também diversos outros gêneros, não é exclusivo a filmes políticos. Eu acho que aparece mais políticos. Enfim, antes de continuar minha crítica, antes de começar, na verdade, a minha crítica sobre o Holy Spider, eu gostaria de convidar vocês para ser um apoiador aqui do canal. Aqui abaixo nos detalhes vocês podem saber também como ser um apoiador. Vocês podem ajudar a gente dando curtida aqui nesse vídeo, assinar o canal, compartilhar com os amigos, colegas, para ajudar aqui a crescer a cada dia mais. E também vocês podem ajudar financeiramente também. Vocês podem fazer Pix de qualquer valor que estiver à disposição, estiver na condição de vocês. A chave Pix é apoio wrfilmes @gmail.com. É bem nova essa chave. Esse e-mail é a chave Pix aqui do canal, ajudando a gente qualquer valor nas condições de vocês, que não pese para vocês, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer, como também das outras formas, curtindo o vídeo, assinando o canal, compartilhando com os amigos e colegas. Bem, vamos para o que interessa, vamos falar sobre Holy Spider. É um filme muito interessante, é um filme um pouco longo. A gente acompanha logo no começo um próprio caso de uma garota de programa, de uma prostituta já saindo de sua casa, já se arrumando. A gente já vê mesmo até com as condições do seu próprio corpo, as costas que já estão muito machucadas devido ao que ela faz, seja pela questão de necessidade, seja pela questão de desejo, fica um pouco, não fica tão escancarado as motivações. Por mais que a gente já liga um pouco mais devido à necessidade, devido à precariedade dos lugares onde elas se encontram, de onde elas moram, devido a essa mesma, vinculado um pouco mais à necessidade, mas enfim, esse não é um ponto tão importante, pelo menos não acho que é um ponto tão importante que o filme deseja trazer. É mais ou menos ali uma base. Mas enfim, a gente acompanha essa jovem que acaba subindo na moto de um homem misterioso com um capacete. É interessante que nesse primeiro momento o rosto desse homem não é muito mostrado, apenas a sua voz acaba sendo exalada, acaba sendo ouvida, melhor dizendo. E conforme ela vai avançando em um lugar bem misterioso, em um lugar quase abandonado, a gente já vê a própria violência, né, desse homem com essa mulher que continua tendo o seu corpo praticamente coberto, bem escuro, que eu acho que é muito importante esse começo, pois mostra até mesmo que o vilão não tem um rosto. Esse vilão no qual agride essas mulheres pode ser qualquer um da sociedade, que inclusive até mesmo o governo, até mesmo a polícia, os grandões dentro do país. É bem interessante esses pequenos símbolos esses pequenos simbolismos que a diretora, que a direção coloca nesse filme, pois justamente dá mesmo essa impressão de que todos são responsáveis, ou tem muito mais responsáveis do que apenas um único homem, pois logo em seguida a gente acompanha a chegada da jornalista indo nessa cidade, começando a sua investigação, a consulta com o jornalista, com um policial sobre esse caso, sobre essas investigações, a que ponto está sobre os possíveis
responsáveis, né, os possíveis os possíveis responsáveis por esses assassinatos, mas que não tem nenhum tipo ainda de suspeito. As investigações estão muito no começo, por mais que já tenham 10 mulheres mortas, para ver mesmo a precariedade da polícia, a precariedade das investigações. E enquanto a gente acompanha essa chegada dessa jovem que já vê diversos problemas, já que ela não pode se hospedar em um hotel por ser solteira, por ser apenas ela dentro do hotel, ela precisa seguir umas regras de vestimenta, de cobrir o seu cabelo, no qual já incomoda bastante essa profissional, que só consegue entrar no hotel apresentando sua carteirinha de jornalista, como todos esses problemas fossem resolvidos de uma hora para outra, só por ser uma jornalista. Agora, o que representa que uma mulher sozinha, ela não consegue, ela não pode hospedar no hotel devido à política de moralidade da região, no qual é muito religiosa. Da mesma forma como a gente acompanha essa personagem no começo, essa jornalista, a gente já vê a vida do assassino sem qualquer tipo de encobrimento no seu rosto. A gente já vê ele, a sua família, a dedicação dele com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa. A gente já vê as motivações desse homem, no qual ele tem o desejo de limpar as ruas da cidade da imundície, segundo ele. Ou seja, é um filme que já mostra a religiosidade e a moralidade por meio da religião instalada nessa região, instalada nesse país. E as ações dele são justamente em pró em pró da moralidade, em pró da religiosidade. Mas é aí que as coisas vão se desenrolando, tanto da investigação da jornalista que está a fim de se arriscar para poder encontrar o responsável, que está tentando investigar, consultar garotos de programa, encontrar prostitutas para poder saber um pouco mais sobre o formato, de como são realizados, para tentar encontrar uma forma de pegar o responsável por esses assassinatos, que inclusive ela chega até mesmo a conversar com a família de uma das mulheres no qual foi morta pelo assassino. E também a gente vê o desenrolar desse personagem que, por mais que tenha esse cunho religioso, esse cunho espiritual, moral, como bandeira, a gente vê que todos esses atos são basicamente atos, né, são atos dele mesmo, da própria psicopatia dele, mas como proteção à própria moral, à própria ética, à própria religiosidade. Novamente, eu acho que a presença das atitudes humanas, da loucura da atitude humana, mas sendo encoberta ou dando a justificativa da própria questão política, da questão religiosa, como eu vi também no filme Boy From Heaven, Garoto do Céu. Mas aqui em Holy Spider a gente vê se desenrolar dessa psique desse serial killer, que inclusive ele sente até muitos prazeres, ele sente até mesmo algumas tentações antes mesmo de assassinar as mulheres. Ele sente no desejo da carne, a própria confusão mesmo sobre os seus instintos e até mesmo o seu desejo assassino. É bem interessante, mas isso não é o principal foco do filme. É um ponto que é colocado dentro da história, mas não é o principal ponto do filme. E conforme essas duas histórias vão se desenrolando, conforme a investigação da jornalista e as atitudes do próprio serial killer vão se desenrolando e acabam se cruzando, a gente vê o plot twist da história, que é justamente quando o serial killer é preso, a gente vê a própria questão política, religiosa sendo mais acentuada. E uma atitude humana completamente absurda de matar um ser humano, acaba, ao invés de ser
rejeitado, ao invés de ser rejeitado, ao invés de ser, caramba, fugiu a palavra na minha boca, ao invés de ser considerado uma coisa horrível, acaba sendo apreciada pela população religiosa dessa região, vendo completamente o quão absurdo a mente humana acaba se tornando quando a obsessão religiosa acaba sendo muito mais forte do que a própria coerência, do que a própria humanidade. É bem interessante como a diretora consegue colocar esses elementos dentro desse filme e toda essa conversão para esse filme muito forte, muito político, de denúncia mesmo, de crítica a todos os atos religiosos se passando ali em busca de uma moralidade, mas ultrapassando limites para que essa moralidade seja alcançada, para que essa religiosidade ou a sagrada religiosidade ainda permaneça na região, ainda permaneça em alta, que é justamente tirar as maçãs podres, né, tirar ali as prostitutas, matando elas, para que não haja prostitutas, não haja garotas de programas nas ruas à noite da cidade, para que a região continue sagrada, moral, linda, limpa. Só que matando um ser humano, para ver o quão absurdo e a forma como essa semente plantada por esse homem que começa a ser defendida por muitas pessoas, e até mesmo o próprio jogo político e controverso de proteção, mas também de traição sobre esse homem lá bem na parte final, quando a sentença é dada só para calar a boca da imprensa, só para ficar bem na foto, mas que acaba sendo até mesmo uma própria traição. Mas enfim, é um spoiler que eu não queria ter dado. Mas o filme ele segue muito bem segue muito bem essa linha. Eu gostei de Holy Spider. Eu acho que é um filme forte, é um filme pesado, inclusive até mesmo pela própria contaminação, não só da sociedade, não só dos mais velhos, mas como essa contaminação acaba atingindo mesmo as próprias crianças, já que o próprio filho, ele demonstra para a jornalista, ele mostra ali a atitude do pai, no qual ele defende, ele até glorifica a atitude do pai de limpar a cidade da imundície da prostituição, que inclusive ele usa até mesmo a irmã para simular as atitudes em que o pai dele tinha. Ele coloca a irmã no chão, praticamente coloca ali os pés, né, o cotovelo no pescoço da irmã, encobre a irmã por um, caramba, por um tapete só para mostrar as atitudes do pai, mas mostrar glorificando as próprias atitudes do pai. E por mais que seja uma cena muito chocante, muito pesada, envolvendo duas crianças, mostrando ali o assassinato do pai, a gente vê a própria contaminação se espalhando pelos pequenos, o que é muito grave, pois o filho concorda com a atitude do pai de matar o ser humano, e ele a reproduz como se fosse algo completamente normal, como se fosse algo necessário, e uma atitude que por mais que seja pesada, possa justificar para o bom da moralidade, para o bom da religiosidade, da proteção religiosa, da proteção da moralidade no país, né, na cidade, na região, enfim. É um filme bem interessante, é um filme que marcou Cannes, tiveram diversos protestos, essas diversas mortes que estavam tendo, que provavelmente ainda estão tendo lá mesmo no Irã, com essa atrocidade como uma justificativa religiosa, e que é muito perigosa. É muito perigosa, como se matar um ser humano fosse algo, como se fosse um meio, um limite a ser passado, a ser ultrapassado, para que sim possa ter os fins que deseja, né? A moralidade, a ética religiosa, vamos dizer assim.
É interessante, Holy Spider então estreia aí agora, dia 19 de janeiro nos cinemas e na plataforma MUBI por volta do mês de março. Eu não tenho a data exata, mas vão lá, assistam, é muito interessante, é pesado, mas o filme necessário. Gostei do filme e novamente, não esqueçam aqui de ajudar a apoiar o canal, curta aqui o vídeo, compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva, não deixe também de deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme e óbvio que se vocês estiverem disponíveis na condição de vocês, também temos a chave Pix para vocês fazerem diversas transferências de qualquer valor, a seu critério. A chave Pix é apoio@wrfilmes@gmail.com. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.